Estou aqui no espaço onde fiz uma oficina agora para um educando. Eu tô vindo para cá para fazer umas oficinas de rima, poesia, sobre MC, rap e tudo mais que entra dentro disso. E tá vindo só um, mas tá sendo muito potente, porque realmente não é sobre quantidade, é sobre qualidade. E hoje o que a gente fez, eu quero compartilhar aqui. A gente veio pro lado de fora. A gente teve a primeira oficina semana passada, onde a gente ficou mais dentro da biblioteca. Eu passei para ele algumas técnicas, né, de escrita, de métrica, de poesia, de poema, para ele entender a questão do tempo, a questão da métrica mesmo, né, dos esquemas de rima que existem. Então eu passei essa parte mais técnica, mais teórica também para ele, e ele levou um livrinho de poesia até para ele estudar isso durante essa semana. E aí hoje ele veio com mais maturidade nesse pensamento, né? E aí viemos pro lado de fora para conversar outros papos, e aí quero registrar aqui, que isso é muito bom. Primeiro, viemos aqui fora trazendo a consciência dos 5 sentidos. Falei, mano, a gente tem 5 sentidos, certo? Então a gente tem tato, olfato, paladar, visão e audição. Então esses 5 sentidos estão aqui a todo momento sendo estimulados. Então é só olhar ao redor, tem um monte de coisa. Aí eu fui falando, tá vendo lá, ó? Tem um monte de semente naquela árvore. Imagina o quanto de semente. Ele falou, mano, milhares. Eu, realmente, são muitas. Quantas folhas, né? Olha aqui ao redor. E aí, a gente até chegou, olha que legal, sobre a questão do fato poético, né? Que são fatos, coisas são factíveis, mas que tem a poesia, que são fatos que podem criar uma poesia também. Então, nesse caso, a gente olhou aqui, essa vinha que vem por aqui, a gente descobriu que a raiz ela vai ali, dá a volta e desce ali. Aí falou, pô, isso daqui é tipo um gol, uma trave, né? Um gol feito da natureza. Então, pô, isso é um fato poético, já dá pra fazer uma poesia sobre isso, uma música sobre isso, né? Então, isso é sobre nossa visão e sobre o nosso tato, o pé, o sol tocando na pele, o vento batendo, né? Enfim, aí a gente foi trabalhando tudo isso e foi andando por aqui pelo espaço. E aí foi que eu comecei a trazer o papo sobre simbolismo, porque o que são símbolos, né? Tudo ao nosso redor são símbolos, que ali tem alguns desenhos lá no muro lá. Então tem o desenho de uma bola de futebol, tem as duas máscaras do teatro, né? Uma sorrindo, outra chorando. Eu falei, nada mais é do que vários azulejos que estão organizados ali. É feito de azulejo essas pinturas. Então aquilo ali, aquela organização daquele azulejo que faz uma bola, quando eu olho eu penso que é uma bola de futebol. E aí o que é futebol? Pô, aí já dá pra ir longe. Futebol, esporte, oportunidade, são sonhos, é um jogo onde a pessoa ela tá com um acordo entre a outra pessoa de que chutar aquela bola dentro do gol vai fazer uma pontuação e um vai ganhar, outro vai perder, coisa assim. Então, tudo tem um simbolismo, né? Aí fomos olhar para a semente. O que a semente fala? Tem o potencial de ser uma árvore. E aí a gente empresta esse simbolismo para a nossa própria mente, de que a gente tem uns pensamentos que funcionam como sementes, que podem plantar na cabeça das outras pessoas uma ideia que vai florescer, que já em si, na semente, já tem o potencial de ser uma coisa gigantesca igual essa árvore. Enfim, todo esse simbolismo, porque aí quando vai aprofundando é como um mapa mental, assim, que a gente vai ramificando, né? Tipo a ramificação de uma árvore mesmo, surge de um ponto em específico. Então a gente pode olhar, por exemplo, aqui para esporte, e aí a gente olha o que é esporte, aí já vai vir nas ramificações, skate, basquete, handball, futebol. Cada uma delas podem ter inúmeras ramificações, como por exemplo o skate, que aí tem a ramificação de manobras, pista, família, diversão. E aí cada uma delas diversão, qual a ramificação de diversão? Brincadeira, brinquedo. E aí qual a ramificação do outro lado que teve de, sei lá, família, manobra. Vixe, manobra tem um monte de manobra, entendeu? Aí vai formando uma árvore imensa. E com isso a gente vai aprofundando o nosso conhecimento sobre as coisas. E isso é o conhecimento da consciência. A gente está consciente sobre aquilo ali. Da mesma maneira como eu estou consciente agora da minha respiração, do vento batendo na minha pele.
mas geralmente são coisas que acontecem no nosso inconsciente. Eu tô respirando de maneira inconsciente, mas a partir deste momento você agora tá respirando de forma consciente, tá ligado? E então quando a gente vai trazendo consciência para essas coisas, é uma forma de alimentar a nossa mente com elementos que vão começar a fazer parte do nosso inconsciente, porque para lembrar de uma coisa tem que esquecer de outra. E essa que esquece vai lá para o inconsciente, para uma área da mente, né? E aí a gente foi se alimentando desses símbolos, se alimentando, para depois fazer a prática de só falar, só fala. Aleatoriamente, as primeiras palavras que vier na sua cabeça e só vai. E aí com isso, muita coisa, terapêutica vai vindo, vai sendo falada, coisas que às vezes a pessoa ela sabia e nem sabia que sabia, sabe? Porque vai começar a ser o inconsciente manifesto, o inconsciente ele começa a se manifestar nesses momentos. E isso é incrível de ver um educando, assim, eu falo por mim, eu ver isso em mim se manifestando, tipo, incrível, realmente dá uma surpresa, de tipo, caraca, eu consigo fazer isso. E é louco que nessa de ficar falando aleatoriamente, as rimas começam a ser construídas de forma automática, porque eu tô ali e daqui a pouco a rima ela vem de uma forma natural, eu não tô forçando. E aí é esse o papo, assim, que eu fui trazendo pra ele, de como que rima, né? Você não vai focar em fazer a rima pensando na rima. Você vai fazer a rima porque tá dentro da brincadeira. Você só vai focar em expressar-se. Então, nessa expressão, automaticamente, naturalmente, as rimas, elas vão aparecendo. E, muito interessante, porque hoje foi a segunda oficina dele e foi muito potente, assim, porque ele disse que ele até na rima falou sobre isso, de que ele tinha o sonho de ser um jogador de futebol, a família dele tinha bastante essa esperança com ele também, só que depois ele falou que não estava seguindo por esse caminho, e ele estava pedindo para Deus uma oportunidade para ele saber se poderia ser alguma outra coisa, e ele começou a achar essa outra coisa dentro das rimas, né? E ele começou a treinar isso sozinho, e ele queria uma oportunidade de poder trabalhar isso de maneira mais profunda, sabe? E aí teve um dia em que ele tava, inclusive, rimando sozinho, treinando, e chamaram ele e falaram, tá tendo um negócio de batalha de rima lá no céu, que estamos no céu aqui, né? E foi o dia que ele fez a inscrição pra essa oficina aqui que tá acontecendo agora. E ele falou que, mano, é um bagulho de Deus, mano, porque realmente faz sentido pra caminhada dele, era uma coisa que ele tava pedindo, e ele tá se desenvolvendo e percebendo a evolução dele, tendo um orgulho da própria caminhada dele, e assim como consequência eu também tendo um orgulho da própria caminhada dele. Isso está sendo incrível de ver, de visualizar essas histórias acontecendo aqui, agora, e eu compartilho assim porque realmente é potente demais. Eu agradeço por poder ser também essa ponte, sabe, para esse canal de manifestação, para esse jovem que daqui a um tempo vai estar muito bom no que está fazendo e tendo a percepção de, além de ser um MC, de fazer uma rima boa. É uma visão poética de olhar para a vida de outros olhos, olhar de outra maneira para as coisas que se apresentam para ele, né? Que ele tem a liberdade de pensar o que ele quiser, que ele tem a liberdade de se expressar, que ele tem liberdade, entende? Que ele está livre, ele pode se libertar de muita coisa. Então é esse o principal objetivo meu, independente das coisas que eu faço na minha vida. É poder trazer uma forma diferente de percepção. E eu tô vendo isso se manifestar na minha frente, assim, com esse jovem, principalmente porque tá eu e ele, assim, tete a tete, né? Porque geralmente as outras oficinas que eu dou é um monte de gente, um monte de criança, um monte de adolescente, mas no caso, como é um para um, consigo ver com mais sutileza, com mais atenção o caso dele em específico e ver a evolução dele, né? Então é isso que eu quero compartilhar aqui, que isso tem sido muito nutritivo pro meu coração. E é isso, família. Eu tenho pensado mais em registrar as coisas do meu dia a dia, assim como eu tô fazendo agora, para compartilhar aqui no YouTube, de falar e sem corte mesmo, só falar as coisas que eu quero falar e registrar, né, documentar isso, deixar que outras pessoas ouçam o que eu tenho para dizer, porque eu poderia muito bem só guardar pra mim, mas são coisas muito boas, tem que compartilhar. Um monte de coisa acontece boa no meu dia a dia, tá ligado? Um monte de coisa, um monte de reflexão, tem que compartilhar mesmo. E é isso, tem um monte de projeto acontecendo aqui, faz um tempo que eu não posto aqui nessa rede, mas postando pra isso. Inclusive tem um vídeo pra vir, que demorou a edição dele, porque foi um vídeo bem longo falando sobre o Vipassana, né? Que eu fiz o Vipassana
E eu não postei o vídeo ainda, o vídeo eu já gravei faz um tempo, mas eu vou postar logo menos. Já tá gravado, mas como esse daqui não precisa de edição, só vou postar. E é isso, família. Espero que tenha batido em algum lugar aí a reflexão que eu trago aqui pra vocês. E é marcha, bora viver. E é nóis que voa.